não funciona mais. Doação simples. Para quem veio no nosso primeiro dia aqui de live de aquecimento, na realidade, não é nem o primeiro dia, já viu esse tema de doação. Tá? Nós falamos aqui, destrinchamos bem a respeito disso. Uma doação simples, Cássio, resolve mais ou menos. Você resolve a questão do inventário, não vai ter mais inventário. Isso aí, 100% você resolve. Você não vai mais ter bens no seu nome. Porém, também não indico que você doe prontamente tudo para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Por quê? Quais os problemas que vêm disso? A completa perda de poderes. Você perde o poder, você perde a gerência completa sobre aqueles bens. A partir do momento que você faz uma doação, você tira aquele bem da sua titularidade, então esse apartamento tira da minha titularidade, passa para a titularidade do meu filho. Agora aquele bem é dele, para todos os efeitos jurídicos, legais, tudo, aquele bem é dele. Eu fazer isso adianta? Não adianta. Se amanhã meu filho virar uma pessoa que me desagrada, ou então se eu, dentro da minha autonomia, quiser, não, quero fazer um mochilão agora, vou viajar o mundo inteiro. Quero vender meus imóveis, vender tudo e viajar. Pegar minha esposa ou viajar. Rodar o mundo. Mas meu filho não quer deixar eu vender o imóvel agora, porque eu já doei para ele. Problema, né? Então existem N soluções. Se a gente for falar aqui de hipóteses, a gente passa a noite inteira aqui. Então, podem acontecer N situações em que você vai estar em maus lençóis porque você doou de forma irrestrita. Só jogou aquele bem lá e acabou. Custos elevados com ITCD, certo? ITCMD. Pode acontecer também, nós já vimos que é mais interessante do que fazer um inventário, mas ainda assim existem formas mais baratas, certo? De você fazer um planejamento patrimonial. Ajustes quanto à proporção da doação, tá? Então, se você tem mais de um herdeiro ali, mais de um sucessor, você tem ali limites para fazer essa doação. Para quem não sabe, você só pode doar 50% dos seus bens. Você não pode doar de forma alguma 100% dos seus bens. Pela lei é proibido, certo? Existe uma parte chamada legítima, que é os 50% do seu patrimônio, que é direcionado aos seus herdeiros necessários, que nós chamamos. Tá? Vou tentar falar o mínimo de juridiquês aqui com vocês, mas uma coisa ou outra vai precisar ter, porque são realmente coisas bem pontuais. Tá? Mas para que vocês entendam, tem uma parte do seu patrimônio que você não pode doar e tem que ir para os herdeiros. Ah, morri e não deixei nada. Ok, mas você não pode doar. Pode torrar tudo no final da vida, mas doar não pode. Então já temos isso entendido, certo? Então, ajuste quanto à proporção. Eventualmente, se você faz uma doação desproporcional, ela pode ser anulada entre os herdeiros mesmo, então, para um terceiro. Então, existe bastante esse problema também. Risco de incorrer em fraude contra credores. Então, se você tem credores, se você tem dívidas e não tem patrimônio suficiente para saldar aquilo depois de fazer essa doação, você acaba incorrendo em fraude contra credores. Né? Você não pode, por exemplo, ter 2 milhões de dívida e doar todo o seu patrimônio. Se você não tem pelo menos mais 2 milhões de patrimônio aí para ficar pareio, tá certo? Claro, se você tiver solvente, se você pagar suas dívidas ali em dia, sem problema nenhum. Mas se você está insolvente, você está em uma condição financeira ruim, começa a se desfazer desse patrimônio, isso não é natural, certo? Então é considerado fraude contra credores pela própria legislação e é bem problemático. Risco de comprometimento patrimonial pelos herdeiros. Se você doa, justamente seu filho pode decidir vender aquele bem. Ele pode dar em garantia por um empréstimo no banco, por um financiamento de algum outro imóvel, por exemplo, para abrir um negócio. Enfim, ele pode fazer o que ele bem entender com esse bem, certo? E você acabar tendo uma perda com isso. E briga entre os herdeiros para uma divisão justa. Eventualmente pode acontecer isso dependendo do arranjo familiar, certo? Às vezes tem um filho que é mais próximo, outro que não é, um filho que às vezes cuida mais dos pais. Então, isso daí pode criar um sentimento de injustiça entre os herdeiros e criar um conflito familiar também que vai ser bem problemático. Então, por isso também não costuma ser uma questão, uma estratégia muito interessante.